Olá, meus caros. News, a reportagem da entrevista de Cabo Daciolo no jornal O Globo. Vamos à íntegra dela, o que foi falado. Na manchete do Globo está o seguinte: encontramos Cabo Daciolo isolado em monte, 2 horas de trilha, fogueira, violão e orações antes de debate. Candidato do Patriota critica adversários que se dizem evangélicos, falam de Deus da boca para fora, contra o povo. Como é praxe na disputa presidencial, todos os candidatos dedicam parte do dia anterior aos debates ao momento de preparação. Um treino para falar propostas de modo direto e conciso em poucos minutos. No caso do candidato Cabo Daciolo Patriota, contudo, o treino foi em forma de oração. No Monte das Oliveiras, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, o candidato que causou burburinho depois do primeiro debate em presidenciáveis passou a tarde de ontem à base de água e reza, nas palavras dele, por estar isolado no Monte. Daciolo não compareceu à sabatina em uma emissora de TV, qual seja a Rede Record, mas isso não está informado no Globo, obviamente. Depois de orar ao ar livre a cerca de 800 metros de altitude, envolto por uma nuvem de neblina no alto de uma pedra, Daciolo deixou o lugar por volta das 2 horas da madrugada, pouco antes de pegar um carro. Ele não gosta de aviões, para viajar a São Paulo, onde participa hoje do debate da Rede TV. Para entrevistá-lo, o Globo Jornal foi ao monte. Não foi fácil chegar ao local. Os repórteres primeiro encontraram a mulher do candidato e a assessora em um shopping na Zona Oeste, depois seguiram um veículo de 4 assessores do candidato até seu encontro. Para isso, a equipe precisou andar por pelo menos 1 hora em uma trilha íngreme de mata fechada até alcançar o local onde Daciolo e outros bombeiros, muitos dos quais seus companheiros da greve de 2001 no Rio de Janeiro, montaram um acampamento. Então você tem a foto aí do monte. Outra foto, à noite já. Outra foto. No lugar, o candidato aguardava reportagem sentado em um tronco com um exemplar bastante surrado da Bíblia na mão. Perto dele, uma fogueira e os colegas que tocavam violão ao lado de uma barraca improvisada e uma vista panorâmica da zona oeste do Rio de Janeiro. Daciolo, porém, concedeu a entrevista no Monte das Oliveiras mais 1 hora de caminhada. No caminho foi contando sobre como se tornou evangélico. Daciolo fala sobre política ao lado de seus seguidores que o acompanham no monte, na zona oeste onde ele está acampado. Surfista, Daciolo quis ser salva-vidas na Califórnia e no Havaí. Em 1997, morou em Nova York, onde trabalhava como segurança em uma firma israelense. Ele frequenta o Monte das Oliveiras desde a juventude, quando passava madrugadas a cavalo sozinho na mata, ou conforme diz, na companhia do Senhor e dos anjos, Miguel e Gabriel. Na última semana ele gravou vídeos ao vivo no Face no alto do monte. Quando a reportagem chegou, Daciolo estava lá há um dia, sentado em um tronco, exemplar surrado da Bíblia que carregava desde que assumiu o mandato de deputado federal em uma das mãos. Mirava a vista panorâmica da região oeste da cidade, ao lado de 16 colegas do corpo de bombeiros, seus seguidores e assessores. Um deles tocava violão, cantava ao lado de uma barraca improvisada. Outro soprava uma trombeta, muito parecida com um chofar, usado por judeus. Havia uma fogueira que aquecia a água para o café. O ponto preferido de oração de Cabo Daciolo, no entanto, era o topo do Monte das Oliveiras, cerca de 1 hora de caminhada adiante. Foi lá que concedeu a entrevista. No caminho foi contando sobre como se tornou evangélico. Minha mãe e meu pai frequentavam o espiritismo. Ela aceitou Jesus primeiro, começou a frequentar a igreja evangélica. Em 1997 eu fui levar a minha mãe numa igreja. Achava tudo isso uma loucura. As pessoas falando em línguas. Nesse culto estava chovendo um pouco e minha mãe disse: "Entra, meu filho." Lembrou ele sobre a primeira vez que foi a um culto. Na ocasião disse ter ouvido as palavras do pastor, mas não se converteu. Antes de conhecer Jesus, eu gostava de uma cerveja, de uma caipirinha e era muito mulherengo. Eu tinha uma namorada e muitas pessoas. Uma mulher casada admitiu ao dizer que ouviu do pastor um conselho para acabar com o relacionamento. Ele entrou para a igreja só 7 anos depois, quando adoeceu e os médicos não conseguiram encontrar o problema. Padecia de um mal nos intestinos, segundo ele, curado tempo depois pela força do Senhor. No Monte das Oliveiras, o candidato criticou os políticos que dizem ser evangélicos
mas não se importo com a população. Falo de Deus da boca para fora. As atitudes, a forma que voto, não são todos, mas a grande maioria, se vocês olharem lá, vota contra o povo. Muitos votaram pela PEC do teto de gastos, travando o país em 20 anos. Muitos deles colocaram a questão recente dos trabalhadores, botando uma carga maior de desemprego. Daciolo também revelou que a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, o SAL, que virou meme após o deputado ter atribuído ao candidato do PDT, Ciro Gomes, a sigla, não se trata de uma notícia falsa. Sua sede garantiu Quito, no Equador. Ao responder por que a deputada Mara Gabrilli, que é tetraplégica, não voltou a andar depois que profetizou sua cura na tribuna da Câmara, Daciolo disse que o tempo é de Deus e que ela ainda voltará a andar. Daciolo, que acredita em uma vitória no primeiro turno, descarta a possibilidade de fazer uma reforma na Previdência, que considera superavitária, e afirma que irá revogar a PEC 55, teto para os gastos. O candidato também jurou que o problema do Brasil é a maçonaria e a nova ordem mundial, uma organização totalitária fruto de uma teoria da conspiração que estaria prestes a dominar o mundo. Para Daciolo, Geraldo Alckmin, PSDB, seria adepto do grupo. Inscrevam aí no canal, dê o seu like e até a próxima.